Olha, se você não souber responder a pergunta que eu tenho para te fazer de uma forma bem objetiva, você pode ter certeza que você e o seu negócio estão em apuros. Bom, antes da gente falar sobre isso, né, eu quero primeiro dar um bom dia para você e dizer que eu vejo que esse domingo pode ser um dia incrível para você fazer tudo aquilo que precisa ser feito, mas que até então vem sendo postergado. Quem sabe esse áudio não é exatamente o áudio que você precisava para fazer isso. Bem, falando agora sobre a pergunta que eu acho que você tem a obrigação de responder de forma objetiva, eu imagino que quando 2020 veio, você fez um planejamento para o seu negócio, talvez até para a tua vida pessoal, mas que esteja ligado diretamente ao teu negócio. Que planejamento foi esse, né? Qual é o grande objetivo? Qual é a grande conquista? Qual é a grande resolução que você definiu na virada de ano, para que quando você chegasse lá no finalzinho do ano de 2020, você pudesse comemorar dizendo: "Putz, eu alcancei, eu fiz". Qual é essa resolução? Bem, talvez você saiba responder isso e essa não é a pergunta-chave que eu quero fazer e que eu disse que teríamos um problema se você não soubesse responder. Mas primeiro eu preciso que você se conecte com essa meta, com esse grande objetivo, porque é em cima dele que eu vou fazer a minha grande pergunta. Com a questão da pandemia, coronavírus e toda essa loucura que a gente está vivendo, muitas pessoas têm saído e perdido o trilho do seu caminho em prumo em relação a essa meta que foi estabelecida, né? Algumas pessoas até brincam que quarentena não é férias, outros falam que nesse momento você deveria trabalhar mais do que já trabalhava, outros falam que você deveria descansar exatamente por já trabalhar muito, mas independente de todos esses papéis, todas essas questões e opiniões, a pergunta que eu tenho para fazer para você é: dentro desse momento de quarentena, você consegue colocar num papel com clareza quais foram as três principais ações que você fez e executou durante a quarentena e que aproximam você daquele objetivo estabelecido lá no finalzinho de 2019, início de 2020? Pergunta importante, né? Que você já fez? Quais são as três principais ações que você adotou? Quais são os três principais projetos ou quais são as três principais medidas que você tomou e que aproximam você e o seu negócio daquele objetivo estabelecido? E se você não tem uma resposta propriamente dita para isso, talvez você esteja pensando que não tem, porque foi acometido exatamente por essa questão da pandemia. Talvez você não consiga responder porque foi atropelado pelas tarefas emergenciais que surgiram por causa da pandemia. E eu não estou aqui para julgar o certo e errado. O que eu quero dizer é que essa resposta ela vem automaticamente conectada com a falta de visão que nós temos a respeito do caminho que a gente tem que percorrer. Ou seja, se você fez uma resolução, se você fez um acordo com si mesmo de um objetivo, uma meta que precisa ser atingida, mas de alguma forma você perdeu o curso, a gente precisa parar tudo e se reconectar com isso, porque é bem provável que o excesso de atividades, e como nós falamos no áudio de ontem, aquele excesso de trabalho, aquele excesso de atividade de ocupação estejam tirando você do caminho das atividades de produtividade e que levam você exatamente para aquele lugar que você planejou. No final do ano, no início do ano, você tinha uma visão, você tinha uma clareza para onde você tinha que ir. Você sabia quais objetivos você deveria conquistar. E nesse momento, talvez você esteja dando uma desculpa para si mesmo de que, eu fui invadido por essa loucura toda que a gente está vivendo, então é por isso que eu estou fora do caminho. Não, a resposta é não. Isso não é uma desculpa. Isso não pode ser uma desculpa. É exatamente nesse momento da crise é que você precisa estar muito mais conectado com as suas metas, com os seus objetivos, com o teu planejamento. Então, se você não consegue responder quais foram as três principais ações que você fez durante essa quarentena para te aproximar das metas estabelecidas, é claro que o seu negócio de alguma forma está comprometido, porque você não está navegando em prol de uma direção, você está sendo carregado pelo vento, e o vento te leva para onde ele bem entender. Provavelmente não vai ser para o melhor lugar. Então é importante que você se reconecte com todas as resoluções que você fez em 2020 e que agora pare tudo, respire, repense, replaneje toda a tua trajetória, porque nós ainda temos tempo de levar o seu negócio, de encaminhar com ele para os melhores resultados de 2020. E para pensar, se você, por alguma razão, se distraiu e acabou perdendo o prumo
em relação aos objetivos, o seu concorrente talvez também tenha perdido, mas talvez não tenha perdido. Então, se você parar para pensar, talvez esse é o melhor momento para você rever o teu planejamento e estar à frente daqueles que provavelmente já estão se conectando com essa informação e percebendo que precisam agir hoje, agora, mais do que nunca. Um grande abraço para você, um excelente domingo e que você possa, além de curtir com a sua família essa proximidade, possa também produzir e gerar resultado e se aproximar dos objetivos que você traçou.